Meus irmãos, eu quero convidar a igreja que abram comigo as suas Bíblias, lá em Malaquias, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele fecha, então, os profetas menores. Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. Nós vamos começar, neste domingo, uma série de pregações nesse livro de Malaquias, o qual, então, aponta, através da orientação divina, os 6 pecados que Israel, então, estava cometendo contra Deus. E, certamente, isto é importante para nós, como igreja, porque, da mesma forma, nós podemos nos encontrar descritos aqui neste texto da Bíblia. Assim como aqueles irmãos do passado se distraíram e por alguns momentos da sua vida andaram longe do Senhor. Quem sabe seja também uma realidade nas nossas vidas hoje. Então, abra sua Bíblia, lá em Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 5, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, nós pedimos a orientação do alto, o mesmo Espírito que inspirou o teu servo para que escrevesse estas palavras, possa nesta noite iluminar o nosso coração e mente, para que da mesma forma sejamos confrontados com esta palavra e finalmente vencidos por ela. Fica conosco, Pai, e nos abençoe. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma senhora, certa vez, repreendeu o seu pastor, o pastor da sua igreja, quando este, então, fez uma série de estudos com o seguinte título: Os Pecados dos Santos. Este era o título, então, que o pastor estava desenvolvendo os seus sermões, os pecados dos santos, ou seja, os pecados dos crentes. E ela disse, pastor, os pecados dos cristãos, os pecados dos crentes, são diferentes dos pecados dos ímpios. E o pastor virou para ela e disse, é verdade, o pecado dos crentes é diferente, porque é pior. Quando um crente peca, então, ele é mais agressivo, é pior aos olhos de Deus. E por quê? E por que ele é considerado pior? Quando você e eu, que nos denominamos, então, filhos e filhas de Deus, quando nós pecamos, os nossos pecados são mais odiosos, mais horrendos. Por quê? E a Bíblia explica, porque nós transgredimos a lei de Deus. Nós que a conhecemos, transgredimos. O ímpio, quando peca, é odioso, mas o crente, quando peca, se torna mais odioso ainda, porque ele transgride a lei de Deus. Também a Bíblia nos diz que é mais odioso porque entristece o coração de Deus. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, a Bíblia é muito categórica, através de Paulo, em dizer, olha, não entristeçais o Espírito de Deus. É uma ordem para nós. Então, quando um crente peca, ele entristece Deus, o coração
do Senhor. Também quando um crente peca, ele desobedece deliberadamente às ordens do seu mestre. O nosso Senhor nos diz, andem por aqui. E nós, quando pecamos, dizemos, eu não quero andar por aí. Não me interessa andar por aí. Também, quando um crente peca, a Bíblia descreve que é um súdito desrespeitando o seu rei. E nós declaramos, então, mesmo através dos hinos, dos cânticos e da nossa própria profissão de fé, que nós temos um rei sobre nós, o qual, se preciso for, e os nossos irmãos do passado fizeram isso, tem obediência e lealdade a este rei, até com o custo da própria vida. E quando nós pecamos, nós então nos rebelamos contra este rei. Mas também quando um crente peca, ele ofende o seu pai amoroso. Então, desta forma, quando nós olhamos aqui o livro de Malaquias, livro este que foi escrito mais ou menos uns 400 a 500 anos antes de Jesus, antes da vinda de Cristo, então foi mais ou menos no século V antes de Cristo, nós encontramos aqui o texto no versículo 1 dizendo, olha, esta sentença, e é interessante porque geralmente os profetas, principalmente os profetas chamados profetas menores, eles descrevem então as suas profecias como sentença. É uma sentença que Deus está dando. Esta sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel é feita por intermédio de Malaquias. Nós não sabemos se Malaquias era um nome próprio, porque a palavra Malaquias significa mensageiro, pode ser que tenha sido um nome de fato, ou apenas o profeta se identifica como o mensageiro do Senhor, sem que quisesse que reconhecesse que fosse o nome dele, o nome próprio. Nós não sabemos e isso tem pouca importância aqui no texto. Mas é interessante que este texto é direcionado a Israel 100 anos depois que eles saíram da Babilônia. Então, é um povo que voltou do exílio, eles ficaram lá 70 anos, os irmãos sabem disso, e quando Ciro decretou lá, olha, podem voltar para casa, então nós estamos falando aqui de uma época já 100 anos depois que eles voltaram do cativeiro babilônico. Já estavam na terra, já tinham construído o templo, já tinham, então, todos os seus afazeres normais, e nós estamos falando aqui que era uma geração corrupta. Quando você lê o texto de Malaquias, você vai encontrar, então, um povo, uma geração, que são os netos, bisnetos daqueles que saíram lá da Babilônia, mas era uma geração que já tinha abandonado a Deus, e havia uma corrupção, então, não só entre o povo, mas também entre os sacerdotes, os líderes da nação, ou seja, quando Malaquias se dirige a este povo, ele está falando de uma corrupção generalizada no meio de Israel. Talvez nós, nos dias de hoje, possamos olhar para a nossa pátria, possamos olhar aí para os nossos governantes nas suas esferas de poder e dizer, Senhor, tenha misericórdia, quanta corrupção nós vemos. Talvez olhemos também para o estado da igreja evangélica no Brasil, que mais se assemelha a pão e circo, e dizemos a Deus, Senhor, tenha misericórdia, porque já há muitas igrejas e muitas pessoas que se declaram cristãos já abandonaram o caminho do Senhor, o caminho verdadeiro do Senhor, e estão vivendo um evangelho, ou se podemos chamar assim, pervertido. Bom, nós aqui compreendemos então que havia uma responsabilidade muito grande pesando sobre os ombros deste profeta, porque ele teria que repreender o povo pelos pecados que estavam cometendo contra Deus e uns contra os outros, e instá-los, dizer, olha, vocês têm que voltar a Deus. Experimente chegar em alguém, só para você ver aqui a responsabilidade do profeta, chegar em alguém e dizer assim, olha, meu irmãozinho, e bater no ombro dele e dizer, olha, você está indo para um caminho perigoso.
Você está cometendo alguns pecados que Deus vai te julgar. Experimente fazer isso e você verá então a responsabilidade deste profeta em repreender o povo, que para eles estava tudo bem. E você verá que talvez essa pessoa se vire para você e diga: o que você tem a ver com a minha vida? Quem é você para me julgar? Então nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um profeta, que no capítulo de número 1, ele vai listar 3 pecados. Eu não vou falar desses 3 pecados agora, eu vou falar apenas um pecado, que Malaquias descreve aqui no capítulo 1, dos versículos 1 a 5, mas o capítulo 1 ele vai descrever 3 pecados. No restante do livro, ele vai falar de mais 3. Então nós estamos falando aqui de meia dúzia de pecados que o profeta tem a responsabilidade de colocar o dedo na ferida, colocar o dedo à riste e dizer: olha, mudem de vida. E esta é a responsabilidade deste homem. Bom, nós temos o exemplo de Naum, de Abacuque, e agora de Malaquias, quando falam de sentença, e de fato esta mensagem é uma sentença, porque quando esses profetas então eram revelados por Deus da situação das coisas, alguém já disse que a ignorância é uma bênção, né? Quer dizer, alguns acham então que quando você não sabe daquela situação, você não tem noção daquilo, é uma bênção, porque você dorme bem à noite, não tem problemas com a sua consciência, não tem dores no estômago ou qualquer outra coisa, mas quando esses profetas, então, tinham essa visão da realidade, Deus mostrava para eles: olha, este é os bastidores, como Deus mostrou para Zacarias, mostrando os bastidores por trás daqueles sorrisos, por trás daquelas pessoas que iam aos templos, por trás daquelas autoridades que diziam que estava tudo bem com a nação. De repente Deus mostra ao seu profeta dizendo: olha, esta é a verdadeira situação das coisas. Então, por isso que Malaquias e os seus companheiros, como Naum e Abacuque, quando Deus revelou essas coisas para eles, eles disseram: isso é uma sentença. Não é uma simples mensagem, é uma sentença. E se este caminho não for corrigido, a sentença se cumprirá. Então, nós temos aqui esta sentença. Então não é fácil para Malaquias arrancar a cobertura de piedade, dos sacerdotes inclusive, arrancar aquela capa de piedade, a sua hipocrisia, e falar com o povo, e dizer: olha, as coisas não estão bem, aquilo que vocês pensam em secreto, aquilo que vocês duvidam em secreto, Deus está me revelando. Bom, o primeiro pecado, citado aqui por Malaquias, ele vai falar da falta do amor do povo para com Deus. Esse é o primeiro pecado que Malaquias vai denunciar. Olha, está faltando amor. Na verdade, vocês abandonaram este amor. Olhem, por gentileza, deem uma olhada no versículo de número 2, quando ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó. Nós lembramos também que esse foi o primeiro pecado que Jesus mencionou, ou seja, a falta de amor a Deus. Jesus mencionou esse pecado quando escreveu as igrejas lá na Ásia Menor. Lembra lá em Apocalipse 2, versículo 4, quando Jesus diz assim: olha, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Eu estava até falando para minha esposa ali, quando a gente estava vindo para a igreja, a frieza do amor, o abandono do amor a Deus, e a gente vai ver o que Malaquias fala acerca disso, mas é o pai de todos os pecados. Por isso que Malaquias o menciona em primeiro lugar.
o abandono do amor a Deus, e eu quero que fique muito claro que não é o abandono do culto, porque você vai, e eu vou dar uma tarefa para a igreja, né? Não sei se todos vão fazer, mas leia Malaquias. Leia, chega em casa e leia com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, mas leia Malaquias. Você vai ver, então, que eles estavam com uma vida de culto normal, mas não havia amor. Era um problema. E agora, nós vemos que os judeus, inclusive essa geração aqui, de judeus, eles repetiam todos os dias o que os judeus chamam de Shema. O que é a Shema? A Shema é o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. E Jesus vai, inclusive, usar esses versículos para falar acerca disso. Mas esses dois versículos dizem o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este era um versículo que os judeus repetiam todos os dias. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a força. Mas não era o que estava acontecendo, e isso então, Malaquias começa a repreendê-los acerca do abandono do amor a Deus, o que Jesus chama de abandono do primeiro amor, como está lá em Apocalipse capítulo 2. Bom, o profeta aqui, então, dê uma olhada no texto, ele vai apresentar várias razões, e eu quero só trazer aqui para os irmãos essas razões de que Deus amava Israel. É como se o profeta estivesse dizendo, Deus dizendo através do profeta: olha, vocês me abandonaram, vocês não me amam mais, vocês não me amam mais. Mas eu quero dizer para vocês que eu amo vocês. Observem o versículo 2, a primeira parte é uma declaração explícita feita por Deus de seu amor a Israel. Há uma declaração de amor, do amor de Deus, e essa declaração é para nós. Não é apenas para a nação de Israel. Há uma declaração de amor aqui, e a Bíblia confirma isto, de que Deus ama os seus. Veja que o versículo 2, na primeira parte, diz: eu vos tenho o quê? Amado. Eu vos tenho amado. Bom, é provável que Malaquias estivesse se referindo aqui ao texto de Deuteronômio, capítulo 7. Eu só quero que você vamos dar uma viajadinha aqui lá no texto, né? Uma ida até Deuteronômio, capítulo 7. Eu já marquei aqui para que a gente lesse. Os versículos 6 em diante, provavelmente Malaquias estivesse se lembrando desse texto, quando lá atrás, Deus já havia feito um pacto com o povo, um pacto de amor. No versículo 6 diz assim, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, porque tu és o povo santo, tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então ele continua falando sobre isso até o versículo 11, nós não vamos ler aqui, mas o que nós podemos entender, que o amor de Deus é imutável. Então, uma das questões que o povo levanta, quando Deus fala, mas o Senhor está falando que ama, né? O Senhor está falando que ama, mas em que nos tem
amado. E o Senhor começa a lembrá-los acerca disto. Veja que o que Malaquias está falando aqui, meus irmãos, não é algo que eles falavam nas ruas, não é algo que eles falavam nos cultos. Quando eles iam aos cultos, eles não falavam, olha, eu não sinto mais o amor de Deus, não. Sabe? Tem acontecido tanta coisa na minha vida que eu estou duvidando do amor de Deus. Não, eles não compartilhavam isto. Eles falavam em seus corações. Eram dentro de suas casas, dentro dos seus corações que eles questionavam o amor de Deus. E talvez isso seja muito familiar para nós. Talvez a gente também, quem sabe, tenha questionado isso. Puxa vida, mas fulano, mas aquela pessoa, ou mas isso aconteceu comigo, e a gente não tem coragem de verbalizar isto, mas o nosso coração foi tomado da dúvida acerca do amor de Deus, o que tinha acontecido com Israel. Então, a primeira coisa que Deus diz aqui, olha, eu vos tenho amado. E essa é a declaração para nós também. É Deus dizendo para nós ainda nos dias de hoje, aquele que nós não éramos melhores do que qualquer outro, como Ele vai dizer a Israel, vocês não eram mais numerosos, vocês não eram melhores do que qualquer outra nação, mas eu vos amei. E assim também Paulo usa disto lá em Romanos para dizer, olha, Deus vos escolheu amar você, e este amor não pode ser duvidado. Talvez a gente até ouça que a dúvida do amor de Deus faz parte da vida cristã, e eu quero dizer para você que não faz parte da vida cristã. A Bíblia chama isso de pecado. Ela pode fazer parte da vida cristã no sentido de que você deve confessar isto e olhar para a certeza do amor de Deus. Então, uma das coisas que o profeta apresenta aqui como prova é dizer, olha, eu vos tenho amado. Sempre. Sempre vos amei. Mesmo nos seus piores dias. Mesmo quando você duvidou de mim, eu continuei te amando. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas a outra coisa que o profeta apresenta aqui como uma prova do amor de Deus é a questão da graça eletiva. Perceba aí que na segunda parte do versículo 2 até o versículo 3, nós encontramos aqui a graça demonstrada. E o Senhor continua dizendo, mas vós dizeis, em que nos tens amado? E aí Deus responde. Olha a resposta de Deus. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Aí a gente lembra lá do Antigo Testamento, né? Sim, foi Esaú, irmão de Jacó. Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus cita aqui, é o argumento que Paulo vai usar, inclusive, lá em Romanos 9. Quando ele vai falar da eleição, ele cita exatamente esse versículo. Ele vai falar da eleição. Ele fala, olha, lembra que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú? Então, o texto está falando acerca disto. Então, como primogênito, Esaú teria o direito, né? Porque os irmãos sabem da história bíblica, eram gêmeos, e Esaú nasceu primeiro. Esaú nasceu primeiro, ele teria o direito da primogenitura, ou seja, do irmão mais velho. Mas Deus diz, né, e essa é a graça eletiva, eu amei Jacó. É com Jacó que eu vou me relacionar. E Jacó, então, é a descendência de Israel. Enquanto Saul é a descendência dos edomitas, que é citado aqui no texto. E depois nós vamos ver acerca desse povo aqui também. Então, Deus abençoou os descendentes de Jacó, mas aborreceu, como ele diz aqui, não deu aos edomitas as bênçãos da aliança. Deu terra.
deu terra. Você vai ver lá no Antigo Testamento, Deus dá terra a Esaú, o qual é a descendência dos edomitas, né? Deu terra para eles, mas não fez com eles uma aliança. Por isso que o salmista vai dizer, olha, eu vi os homens que não temem ao Senhor, eles estão bem, parece que não tem problema sobre eles vivem a vida de uma forma tão maravilhosa, parece que eles não ficam doentes, e eu cheguei a invejá-los. O salmista diz isso. Até que atentei, diz ele, né, com o destino deles. Quando eu entrei na presença do Senhor, eu atentei no destino desses homens. Meus irmãos, por mais que a gente olhe, muitas vezes, pessoas que não servem a Deus e parece que tudo dá certo, a gente tem que lembrar disso. Deus fez uma aliança com você. Deus amou a você. Deus se relaciona contigo. E esta é a lembrança, então, que Malaquias traz ao coração daqueles homens, né? E o verbo aborrecer aqui, que aparece no texto, não é definido como uma ira categórica de Deus, ou seja, quando ele diz aqui no versículo 3, né, porém aborrecia Esaú, o verbo aborrecer aqui significa o seguinte, olha, não é que eu não demonstrei nenhum amor por Esaú, não é isso. Inclusive eu demonstrei amor por ele, dando descendência. Mas o verbo aborrecer aqui é que diante do amor que eu demonstrei por Israel, este amor demonstrado por Esaú ficou como algo aborrecido. É a mesma ideia quando nós encontramos, por exemplo, Jacó. Jacó, então, a Bíblia diz que ele trabalhou para o seu sogro, Labão, por amor a Raquel. E ele trabalhou 7 anos. Espero que os pais aí, né, não apliquem isso aí, né, com relação às filhas. Imagina os rapazes, né, ter que trabalhar 7 anos para o sogro. Eu já perdi a minha oportunidade, né? Quer dizer, tem mais uma, né? Tem mais uma aí para... Mas Labão fez isso. Chegou 7 anos depois, ele entregou a mais velha, Lia, para casar com Jacó. E Jacó ficou aborrecido, ficou triste com aquilo. Falou, mas não era essa. Não era essa que eu queria. Ele falou, bom, eu posso te dar a mais nova também, mais 7 anos de serviço. E ele topou a parada. Trabalhou mais 7 anos. E o texto diz que Jacó amava Raquel. Amava, ou seja, diante do amor que Jacó sentia por Raquel, o seu amor por Lia ficava apagado. Mas não é que ele não tinha, que ele odiava Lia, tanto é que ele teve filhos com ela. Mas é a mesma ideia do texto aqui. O texto diz, olha, eu amei tanto a vocês, tanto, é o que Deus está dizendo, que diante deste amor, o que eu fiz por Esaú parece aborrecimento. Mas Deus amou Esaú a tal ponto, como eu disse, deu-lhe descendência, só não entrou em aliança com ele. Então é disto, meus irmãos, quando a gente olha para isto, este amor que o Senhor tem por nós, nós lembramos também que Jesus emprega a mesma ideia. Eu quero que você abra a Bíblia, sem sair aqui de Malaquias, mas vamos dar uma olhada lá em Lucas 14. Jesus emprega esse termo também, de maneira muito semelhante, lá em Lucas 14, quando ele vai dizer aos seus discípulos, Lucas 14, versículo 26. 14, 26. Jesus diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus também usa essa mesma ideia, ele não está dizendo de ódio, mas ele está dizendo que diante do amor que nós nutrimos pelo nosso Salvador, qualquer outro amor fica
apagado. Então, essa é a ideia do aborrecer. Ou seja, diante disso, o amor ao pai, o amor à mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos e irmãs, e à própria vida, fica apagado diante do tamanho do amor que há entre a relação do filho, do crente, com o seu Senhor. Então, esta é a ideia que o texto está dizendo aqui. Olha, Deus te elegeu. Há uma graça eletiva de Deus. Eu aborreci Esaú e eu amei profundamente a você. Lá em Mateus capítulo 5, nós encontramos a Bíblia dizendo, olha, Deus dá sol sobre justos e injustos, manda a chuva sobre bons e maus. Então, de certa forma, Deus demonstra amor às suas criaturas, mas diante do amor que Ele demonstra por você e por mim, como filhos, isto pode ser visto como aborrecimento. Bom, também nós encontramos aqui, nesse texto da Palavra de Deus, um terceiro motivo que Deus tem aqui, ou uma terceira prova do amor de Deus. Então, a primeira, Deus declarando, fazendo uma declaração de amor. Eu vos tenho amado. A segunda é Deus mostrando que eles foram escolhidos. Não havia nada de diferente neles, mas eles foram escolhidos. E essa é uma demonstração do amor de Deus. E aqui o profeta Malaquias apresenta também no versículo de número 4, uma bênção evidente do Senhor sobre o povo de Israel. Veja aí o versículo de número 4 de Malaquias capítulo 1. E agora ele cita os descendentes de Esaú. Ele vai dizer assim, se Edom era os edomitas, né, os descendentes de Esaú. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha, nós já vimos essa diferença que Deus faz entre o seu povo e os demais. Vimos isso lá, por exemplo, no Egito, né, quando das 10 pragas. Fica muito claro que quando Deus enviava uma praga sobre o Egito, os israelitas não eram atingidos. Não eram atingidos em nada. Mesmo quando veio a escuridão, o texto faz questão de dizer, olha, na casa dos egípcios não tinha luz. Não tinha luz. E na casa dos israelitas tinha luz. Então, não é que cortaram a luz lá não, né? Que nem tinha jeito, né? Mas você percebe que eles não conseguiam acender uma vela? Então, nós vemos ali o quê? Essa diferenciação. Quando os babilônicos invadiram Israel, todos os povos ali da região foram atingidos, inclusive os edomitas. Outros povos também, quando a horda de soldados, o maior exército da terra na época, era o exército babilônico. Era uma força descomunal. Era o elefante contra a formiga. Então, quando chega esse exército poderosíssimo, com todo tipo de armamento da época, naquela região, todos os povos foram atingidos, todos, inclusive os edomitas. Mas o Senhor prometeu restaurar apenas a terra de Israel. Você pode olhar. Não teve promessa para mais ninguém. Inclusive aqui, se você olhar, nós temos uma sentença, nós temos uma punição. Enquanto que para Israel a invasão dos babilônios foi um castigo de um pai sobre os seus filhos, para Edom foi uma punição
que eles não tornariam mais a edificar. Veja só, olha, se Edom diz, olha o orgulho de Edom, fomos destruídos, eles estão se referindo à invasão babilônica, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Derrubaram a gente, mas ninguém vai manter a gente no chão. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão. Ou seja, Deus falou, pode, vai, vocês vão edificar, mas eu destruirei. Eu destruirei. Não há promessa para Edom. Não há promessa para um homem e uma mulher sem Deus. Perceberam isto? Perceberam que os ímpios vão, caminham, parece que vão, parece que vai dar tudo certo, e de repente, Deus vem e frustra os seus planos. Foi assim desde a Torre de Babel. Os homens vão, foi assim com Nabucodonosor. Ele olha para o seu reino e diz, olha, quem vai me derrubar daqui? Talvez a gente possa pensar em muitos líderes, até mesmo líderes mundiais. Quem vai derrubar este homem? E a Bíblia diz, se ele não é dos meus, não prosperará. Bom, quando a gente olha em Obadias, você só vai voltar um pouquinho aqui, e vai encontrar Obadias, que é só voltar aqui, você vai encontrar Zacarias, né? Depois você vai se deparar com Jonas, aí é Obadias. Jonas, antes de Jonas, Obadias, tá bom? Obadias só tem um capítulo, então não adianta nem eu citar o capítulo, é só o capítulo 1, então os versículos 8 em diante. E nós encontramos aqui Obadias descrevendo o que aconteceu naquele fatídico dia que a Babilônia invadiu Jerusalém. Então, diz aqui no versículo 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então, uma sentença aqui de Obadias, né? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. E ele continua, né? Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não deverias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Ou seja, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, os edomitas entraram juntos, roubaram, estupraram, mataram, entregaram, fizeram tudo isso com o seu irmão. Lembra que são dois povos irmãos. E, Senhor, isso não passou desapercebido ao nosso Deus. Vocês nunca mais edificarão. E de fato, a descendência de Esaú está espalhada. Não há edificação em sua descendência. Bom, pense como o Senhor demonstrou, então, amor, como ele vai dizer, né? Demonstrou amor ao seu povo. Primeiro, ele poupou o seu povo, os exilados. Puderam voltar e reconstruir, agora estão abandonando a Deus. Deus está mostrando tudo isso para eles. Olha, vocês são um povo dileto, um povo escolhido, um povo amado, um povo, então, que o Senhor promete restauração, e, de repente, agora vocês estão me virando as costas. E é isso que o Senhor está acusando
Israel. E eles têm motivo para amarem a Deus. Depois ele toca o coração de Ciro. A última é bem pequenininho. São 4 capítulos em Malaquias, mas a palavra Senhor dos Exércitos aparece 24 vezes neste livro. A palavra Senhor dos Exércitos, que Malaquias usa, ela aparece 300 vezes no Antigo Testamento. Mas só nessa pequena carta aparece 24 vezes. E é uma mensagem. O Senhor peleja pelo seu povo. Bom, nós temos também aqui uma das provas do amor de Deus, está no versículo 5, é a última prova que o Senhor dá então, e é exatamente a última que eu quero mencionar aos irmãos. O Senhor diz, olha, eu amo vocês, e a prova está aqui. O grande privilégio que Deus dá a esse povo de testemunhar para os gentios. Observe o que diz o versículo 5, vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Olha, durante o reinado de Davi e Salomão, Deus manifestou sua glória por intermédio de Israel. Você vai ler lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, acerca desses reinados, né? Então, gentios de terras distantes, eles vinham até Israel. Lembra lá da rainha de Sabá e tantos outros, então, vinham ver. Eles queriam ver o que Deus estava fazendo de diferente na vida deste povo. Que maravilha era esta que a terra toda estava contemplando, e eles vinham para ver esta maravilha. Algo semelhante, mas em menor grau, aconteceu lá no reinado de Josias e Ezequias. Mas aqui, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, serviu de pretexto para os gentios dizerem, está vendo? Está vendo? Confiaram em Deus, olha a paga. Olha o que aconteceu. O que Deus está dizendo aqui é para eles, olha, vocês têm uma oportunidade de testemunharem as nações. Vocês têm uma oportunidade de dizerem, olha como Deus, o que Deus fez conosco. Como diz o salmista, Salmo 121, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então eles tinham escolhido exatamente o contrário disto, de testemunharem as nações, mas de serem ainda alvo de ridicularizarem a vida deles. E o Senhor está dizendo, olha, confiem no meu amor, saibam que eu amo vocês, eu tirei vocês, eu dei a vocês, então, esta aliança, os vossos olhos verão tudo isso e vós direis, vocês podem testemunhar, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Meus irmãos, não há testemunho. Hoje de manhã nós ouvimos aqui uma preciosa lição sobre evangelização e como Jesus nos ensina acerca disto. O presbítero Amós trouxe para nós esse estudo de manhã. Mas não há evangelização se primeiro você não amar a Deus. O amor a Deus é o carro-chefe de qualquer coisa na vida cristã. Sem ele, é só frieza. É como aquela figueira que Jesus então passa e procura nela frutos, e ela não tem nada a oferecer, só folhas. E Jesus então repreende aquela figueira, e ela morre. Nós não podemos ter só folhas. Nós precisamos ter fruto, e só podemos ter fruto quando nós amamos a Deus, acima de todas as coisas, porque esse é um mandamento também feito por Jesus. Quando os fariseus chegam nele e dizem, qual é o maior mandamento?
E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, foi só nesta certeza do amor de Deus que Paulo enfrenta, então, a sua prisão e possível morte lá em Roma. Abra lá a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Paulo está numa prisão. Possivelmente esta prisão o levaria finalmente à morte. E ele começa no versículo 12 dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Será que a gente encara as coisas assim? Ou no íntimo do nosso coração a gente duvida do amor de Deus? Reclama? Se acha injustiçado? Paulo não. Ele vai dizer: essas coisas que me aconteceram, prisão injusta, têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele entendia que de outra forma ele não chegaria nesses homens, ele não pregaria a eles, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Que seja de boa vontade nós, não é? Nós possamos fazer isso de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, ou seja, aqueles que fazem por inveja e porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Olha a consciência cristã deste homem. Ele não fica nas picuinhas, procurando briga, porque o irmão falou isso. Não, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E ele vai continuando até o versículo 26. Chega em casa, você dá uma lida nesse texto tão precioso, mas o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a força motriz para tudo isto é o amor a Deus. Sem amor a Deus, não há amor à esposa ou ao esposo. Sem amor a Deus, não há amor aos filhos verdadeiramente. Sem amor a Deus, não há amor à igreja, aos irmãos, aos perdidos, nada. Não sobra nada. Sem amor a Deus, o nosso culto se torna sem sentido, vazio, como vocês vão ver na continuidade de Malaquias, como o culto se tornou vazio, como o culto se tornou relaxado, hipócrita, porque não havia amor. E esse foi então o primeiro pecado, denunciado aqui por Malaquias, e nós percebemos aqui insensibilidade e ingratidão ao amor de Deus. Que não seja assim conosco, que nós não caminhemos por aí. Se Cristo Jesus pagou um alto preço por você, se Deus o amou a tal ponto que mandou o seu Filho único para morrer por você e por mim, o que mais nós podemos esperar nesta vida? O que mais nós queremos? Eu quero ficar rico. Você diminuiu o amor de Deus pela riqueza. Eu preciso pensar no meu corpo. Você diminuiu o amor de Deus por você mesmo. O que mais esta vida pode nos oferecer que de alguma forma nos mostre que nós podemos diminuir o amor de Deus? Não há nada. E Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos, e eu quero só terminar com esse texto de Romanos 8, nós já vamos encerrar, nesta aplicação que eu creio que o próprio apóstolo Paulo nos dá aqui em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Vamos ler o 34, porque ele nos faz entender acerca disto.
quem os condenará? Romanos 8, 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Esse é o questionamento de Paulo, esse é o questionamento. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora vamos ler juntos o 38 e 39? Leiamos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você confia nisto? A sua fé está baseada, pautada, alicerçada, ancorada nisto? Se porventura há um fio de dúvida em seu coração, relembre deste amor de Deus pela sua vida, por quem você é em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Convido a igreja a se colocar em pé para esta oração. Querido Deus, nós não podemos, de maneira alguma, falar tudo o que significa o amor do Senhor. Não há como fazer isto, tão grande amor. Mas muitas vezes, Senhor, nós pecamos também, como aquela geração da época de Malaquias, duvidando de alguma forma deste amor. E nós clamamos o teu perdão. Se há dúvida em nosso coração, se há questionamento deste amor, se há queixas, o Senhor, Pai, traga isto à nossa mente, ao nosso coração como confissão, e abandonemos tudo isto pela certeza que temos do amor do Senhor. Nós sabemos que só este amor pode alimentar a nossa fé. Sabemos que sem ele a vida cristã não tem sentido. Que de fato o amor a este mundo será mais proveitoso, mais atraente. Mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, de nós como adultos, das nossas crianças, para que amemos ao Senhor de todo o coração. E que este amor possa se espalhar em nossa vida, derramar pelo nosso ser, nas nossas relações, na nossa boca, no nosso pensamento, cada parte do nosso corpo seja de fato consagrado ao Senhor, a serviço do Senhor. Leva o teu povo em paz, abençoe a tua igreja. Apresentamos, Pai, os nossos irmãos que estão enfermos, que têm lidado com problemas na sua saúde. Clamamos que o Senhor os socorra, que o Senhor os abençoe. Apresentamos as famílias, às vezes problemas entre esposo, esposa, filhos e pais, problemas familiares. E nós queremos clamar, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e que os nossos lares habite a paz de Cristo. Abençoe, Pai, aqueles que estão distantes na fé, sem esperança, sem motivação, com os corações vazios da presença do Senhor. Que o Senhor reavive a sua fé. E que eles possam, Pai, voltar ao primeiro amor. Tenha misericórdia daqueles que entraram nesta noite aqui sem a esperança da vida eterna, sem Cristo, caminhando por esta vida sem Jesus. Que o Senhor apresente aos seus corações a salvação. Nos leve em paz. Nos abençoe com uma semana debaixo do teu cuidado. Assim nós oramos,
em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o grande amor do nosso Senhor, e a paz, as consolações do Espírito Santo, esteja, queridos irmãos, sobre nós aqui presentes e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.